Vamos dar início ao consultório de hoje. Para esta primeira parte, é meu convidado o Dr. Tomás Barbosa, é nutricionista. Muito bem-vindo, Sr. Doutor. Muito obrigado aqui pelo convite. Obrigada a nós por estar aqui em estúdio connosco. Vamos então começar por perceber o que é que supõe, doutor, a prática de uma alimentação saudável. O que é isto, uma alimentação saudável? A alimentação saudável é, acima de tudo, um comportamento que todos nós deveríamos ter, mas que, na eventualidade, se calhar 50% das pessoas o faz. É um fator que tem aumentado ao longo destes tempos e um nutricionista é a chave, na minha opinião, para ensinar o que é ter uma alimentação saudável aos nossos pacientes. Uma alimentação saudável consiste na prática de consumir um pequeno almoço saudável. O que é um pequeno almoço saudável? Nada mais, nada menos que uma taça de iogurte, uns cereais, uns flocos de aveia, um muesli, uma boa mão cheia de frutos vermelhos, ou então uma coisa assim mais prática e mais simples, como uma torradinha com queijo fresco, requeijão magro e um bom copo de sumo de laranja. É importante também comer entre as refeições. Como é que eu ia te explicar desta forma? O nosso metabolismo é como se fosse um comboio a vapor, daqueles do antigamente. Quanto mais carvão nós atiramos, mais ele anda rápido. Se deixarmos de atirar carvão, o que é que acontece? Ele abranda e acaba por parar. Esta é a maneira mais saudável de nós acelerarmos o nosso metabolismo a seguir à atividade física, que é obrigarmos a comer sempre de 2 em 2 horas. Pequeno almoço, meio da manhã, que consiste, por exemplo, numa maçã e num iogurte, ou 2 bolachas de água e sal, 2 bolachas Maria, 2 bolachas integrais. Tudo isso são soluções interessantes para fazer entre as refeições. Mesmo para quem quer emagrecer. Eu sei que provavelmente vamos falar disto mais à frente, porque há diferentes tipos de dietas. Exatamente. Mas em todas as dietas, doutor, é importante que se faça essas 2 horas de intervalo, mesmo para quem quer perder peso. Exatamente. Se calhar a diferença depois é no consumo dos hidratos de carbono. Para quem quer ter uma alimentação saudável sem perder peso, pode comer as tais bolachas integrais, a bolacha Maria. Quem quer perder peso, então, tentar que seja basicamente um iogurte ou uma peça de fruta. Chega perfeitamente para comer entre as refeições. Claro que cada caso é um caso e falou muito bem. Eu nem estava previsto eu fazer este tipo de perguntas mais direcionado para o papel do nutricionista. Claro que sim. Mas se calhar faz sentido explicarmos também lá em casa que cada caso é um caso e daí, se calhar, a importância de sermos vistos pelo nutricionista, porque não há 2 corpos iguais. Exatamente. É a diferença entre comprarmos, por exemplo, roupa feita ou fazermos um fato à medida. Há pessoas com metabolismos diferentes, há pessoas com genéticas diferentes e, obviamente, há pessoas que querem programas diferentes. Há quem queira aumentar de peso, há quem queira perder peso, há quem queira apenas ser saudável. Portanto, é importante, mais do que tudo, o nutricionista fazer uma análise da composição corporal, saber ao certo o número de calorias que o metabolismo queima por dia, o seu percentual de gordura, o tipo de metabolismo que a pessoa tem, o tipo de gordura que Como tem. Como é que isso é feito, doutor? É através de uma análise da composição corporal, mais concretamente o método da bioimpedância. Pede-se ao paciente para se deitar numa marquesa, nós já temos o peso, já temos os centímetros e já temos a altura, colocamos 2 elétrodos no pé, 2 elétrodos na mão. O aparelho que vai fazer basicamente é enviar uma corrente elétrica para o nosso organismo. Através da resistência que o nosso corpo cria essa corrente, vai-nos dar então todos os valorzinhos que nós precisamos para então fazer um plano específico ao paciente. Isso é o cenário ideal, era que cada um de nós tivesse um plano específico. Mais. Até porque sabemos que, culturalmente, digamos, a população portuguesa não come muito bem, pois não, doutor? É assim. Por acaso, com o passar do tempo, já estamos a ver assim umas melhorias significativas, mas sim, a nossa alimentação é uma alimentação saudável. O problema é que nós usamos e abusamos muito de alguns ingredientes, como por exemplo o caso do pão e o caso do azeite, porque a alimentação mediterrânica por si só é uma alimentação saudável. O problema é que os portugueses gostam muito de comer e então, evidentemente, exageram um bocado nas doses. A dieta mediterrânica seria a dieta ideal? É considerado uma dieta ideal, sim, principalmente porque nós comemos muita carne e muito peixe e temos a tendência sempre para também comer alguns hidratos de carbono, mais concretamente o arroz, a massa e a batata. Tudo isso é saudável se for contrapeso e medida, ou seja, nas doses certas, porque isto estamos a falar, evidentemente... Os portugueses não fazem isso. Exatamente, todo. Misturam tudo. Exatamente, ou seja, em vez de, como é que eu ia dizer, em vez de aumentarem o consumo dos legumes, da salada, fazem ao contrário e aumentam o consumo dos hidratos de carbono, reduzindo na proteína
e nos legumes. Acha que, de alguma forma, a crise económica pela qual passamos, ainda estamos a vivê-la, tem impacto também na alimentação? Ou seja, os portugueses optam por produtos com menos qualidade porque são mais baratos, doutor? Ou isso é um engano? E podemos... eu acho que isso é um engano, porque assim, qualquer vegetal, qualquer hortaliça, qualquer peça de fruta, os preços não aumentaram. Nesse campo, se calhar, aumentaram um bocadinho mais nas carnes vermelhas, nos chouriços, nos fiambres, que são aqueles alimentos que nós tentamos evitar mesmo que as pessoas comam. Portanto, a alimentação que nós temos por si só não tem qualquer tipo de fator, na minha opinião, evidentemente, com a questão da crise, portanto. Nem aquela questão prática de preciso de qualquer coisa para levar para o trabalho, então vou comprar aqueles produtos processados. Sim, eu chamo isso um bocadinho a preguicito, ou seja, exatamente, porque se nós se calhar acordarmos meia hora, uma hora antes do nosso horário normal, dá para preparar. Exatamente, dá para preparar, por exemplo, um cardápiozinho saudável e levar para o trabalho. Vai-nos dar com certeza uma dica, incluindo também a parte, lá está, das compras, de ir ao supermercado. Como é que devemos ter... eu sei que uma coisa é muito importante, é nunca ir ao supermercado com muita fome. Já ouvi dizer. Nunca ir ao supermercado com muita fome, senão vamos ter vontade de comprar aquilo que precisamos e o que não precisamos. Claro. Isto é a dica número 1, mas foi dada por mim. Vamos ouvir ao doutor, que é o importante. E é uma boa dica, de facto, é verdade. Doutor, a partir daí, é importante, de facto, saber selecionar os produtos logo no supermercado. Exatamente, sim. Nós devemos, acima de tudo, comer sempre mais verdes, reduzir um bocadinho os hidratos de carbono, os cereais, o pão, o arroz, a massa e a batata, comermos carnes, ou comprarmos, neste caso, carnes magras, muito peixe. E existem soluções vegetarianas também bastante interessantes, como a soja e o tofu, que também podem ser compradas e consumidas. E facilmente preparadas, exatamente, sim. Pequenas dicas, por exemplo, quem gosta de comprar natas, que é uma coisa que se usa muito no bacalhau com natas, numa massa com natas, ou mesmo um arroz com um bocado de natas, o simples facto de trocarmos as natas normais pelas natas de soja light é uma grande diferença. Estamos aqui a falar de um pacote de natas normal ter, imagine, 20, 25 gramas de gordura e um pacote de natas de soja ter entre 3 a 4 gramas de gordura. Por si só faz logo uma grande diferença. E depois, o reduzirmos drasticamente o consumo de carne vermelha e optarmos mais pelos peixes ou pelas carnes magras, no final do dia, em termos de calorias, reduzimos logo para 1/3, sem sombra de dúvida. Vamos falar do Natal e da passagem de ano, são épocas críticas. Queria também ouvir a sua opinião sobre isso. Como é que qualifica esta altura do ano? É quase um presente que todos nós merecemos ao fim de um ano. Se levarmos um ano de alimentação saudável, podemos cometer estes pecados nestas alturas ou não devemos? É assim. Claro que devemos, não é? Porque assim, normalmente nós num ano temos 4 ou 5 dias onde podemos pecar um bocadinho em termos alimentares. Costuma-se até se dizer que um dia não são dias, mas as pessoas normalmente gostam do semanas não são semanas. Quase 2 semanas, exatamente, meses não são meses, exatamente. Ou seja, e depois se calhar a alimentação saudável seria ser de segunda a sexta-feira comer com regras, sábado e domingo pecarmos um bocadinho mais. E o problema é que se calhar a maior parte das pessoas peca de segunda a domingo e então aí evidentemente vão engordar. Nós engordamos porquê? Porque ultrapassamos o número de calorias que o nosso metabolismo queima por dia. Se o metabolismo queima, imagina uma mulher normal que não faça exercício físico, o metabolismo basal é entre 1000 a 1200 calorias, 1200 calorias são sensivelmente 3 fatias de pizza e pouco mais. Portanto, é muito fácil atingir ou ultrapassar, aliás, esse número de calorias. O Natal e a passagem de ano são alturas muito próximas. É dia 24, é dia 25 e é dia 31. E são alturas onde é chamado o apocalipse das desgraças alimentares, ou seja, onde nós comemos um jantar no 24, um almoço no 25, depois um jantar... sobra imensa coisa, e exato, que vamos comendo sempre durante a semana, exatamente, não é? E depois já é a passagem de ano outra vez, volta a casa a ficar cheia. Exatamente, por isso é que eu costumo dizer que o mês de janeiro devia ser chamado o mês do nutricionista, porque as pessoas querem entrar logo no ano a serem mais saudáveis, a ter hábitos alimentares mais saudáveis, e então lembram-se que existe uma profissão que é ser nutricionista e marcam logo as consultinhas para janeiro. E o doutor sente isso? É quase como aos ginásios. Os ginásios a partir de janeiro começam a encher. Exatamente. Na nutrição acontece a mesma coisa? Nem mais, é assim, o mês de dezembro é o mês fantasma. Ninguém quer ouvir falar. Exatamente, e fogem. Não vá ao nutricionista dizer que não se pode comer doce de Natal. Nem mais. E depois em janeiro toda a gente se lembra
Pronto, e é novo Vida Nova e marca uma consultinha e depois nós então ensinamos os pacientes a ter uma alimentação mais saudável. Doutor, como é que uma pessoa se apercebe que está com excesso de peso ou com falta dele? Não é só uma questão estética, falamos Exatamente. de saúde, não é? É assim, normalmente são os problemas articulares os primeiros a manifestarem-se, o ter muitas dores ao levantar, o não se conseguir baixar, depois a roupa evidentemente começa a ficar muito apertada. E depois, com o passar do tempo, problemas respiratórios, cansaço extremo, andarem 5 ou 10 minutos a pé e ficarem logo cansados, tudo isso são manifestações, aliás, problemas cardiovasculares devido ao excesso de peso. E as gorduras localizadas? As gorduras localizadas e outro campeonato. Quando nós fazemos uma dieta, cada quilo de peso que nós perdemos é 1 quilo de músculo, água, densidade óssea e gordura. Ou seja, nós nunca com uma dieta conseguimos perder tudo em gordura, muito menos fazendo atividade física. Por isso é que existem vários tipos de tratamentos para tirar apenas e só a gordura localizada. Ou seja, uma pessoa magra pode ter gordura localizada? Pode ter gordura localizada, exatamente, e ter as análises perfeitamente normais. Simplesmente, a gordura que poderia estar muito bem distribuída está toda localizada naquela área onde costuma incomodar mais. Nos homens é na zona abdominal, nas mulheres costuma ser mais nos flancos ou mesmo até um bocadinho na anca. Daí chamar a gordura androide a gordurinha da barriga e a gordura esnoide, a gordura da anca, que é uma gordura meramente estética que não faz mal à saúde. Para conseguirmos tirar essa gordurinha localizada, convém então termos acesso ou podermos, na eventualidade, fazer esse tipo de tratamento para tirar a gordurinha localizada. Como é que isso funciona? Normalmente é a junção de um laser de baixa densidade com ultrassom, que é aplicado na zona onde está a gordurinha. O que esse laser ou esse ultrassom vai fazer é romper a membrana dos adipócitos, ou seja, nós vamos furar as nossas células gordas. Tenho que dizer que este tipo de tratamento é completamente inócuo, é um tratamento que não é invasivo, a pessoa acaba de fazer o tratamento e vai à sua vida normal, não há cortes, não há anestesias, não há rigorosamente nada. Funciona um bocadinho como uma lipoaspiração não invasiva. Depois, é o compromisso depois de exatamente, não ou seja, exatamente, as células gordas estão abertas para a gordura sair, mas também estão abertas para a gordura entrar. Daí a chave do sucesso desses tratamentos ser o cumprimento correto e objetivo de uma dieta. Porque fazer este tipo de tratamento e não mudar rigorosamente nada em termos alimentares não vai servir de nada. Exatamente. Aliás, esse é um dos, talvez, dos maiores problemas da população portuguesa, eu falo da portuguesa, não sei como é que será lá fora, é que os portugueses querem tudo para amanhã. Exatamente. Por isso o uso daqueles comprimidos milagrosos. Isto é totalmente contra aquilo que o doutor acredita. Sim, eu acho que é assim, há uma grande diferença entre tomar suplementos e tomar medicamentos. Os suplementos são preventivos, os medicamentos são curativos. Os medicamentos que aceleram normalmente a tiroide, fazendo com que, obrigando aliás o nosso metabolismo a queimar mais calorias e emagrecendo mais rapidamente, eu sou completamente contra. Não se deve mexer na tiroide. Agora, suplementos que possam por si só baixar o colesterol, como o ômega 3 e o ômega 6, ou suplementos multivitamínicos ou antioxidantes, sou 100%, exatamente, sou 100% a favor. Acho que a melhor maneira de nós conseguirmos, de facto, perder peso é fazendo uma dieta adequada à pessoa, prática regular de atividade física, controle de stress emocional e depois ter uma alimentação saudável, evidentemente, claro. Quando procuram nesta altura do ano, as pessoas revelam-lhe o desejo de emagrecer e mostram também o desejo de mudar os hábitos de vida ou não? Não, sim, normalmente vem sempre em conjunto. Obviamente que a primeira coisa que interessa às pessoas, evidentemente, é perderem peso. E como disse bem, a população portuguesa, aliás, eu acredito que quase toda a gente que faça dietas pensa assim, que querem ver resultados rápidos. E eu próprio tenho que concordar, porque assim, é muito angustiante estarmos a fazer uma dieta e ao fim de uma semana não vermos resultados rápidos. Por isso acaba por ser, não motiva, não é? Sim, exatamente, é um bocado contraproducente, não é? As pessoas ficam um bocadinho irritadas e perdem a motivação, o que leva depois a desistirem muito das dietas e dos planos alimentares. Mas não é fácil mudar de hábitos, para não, doutor? Não, é muito complicado. É assim, a vontade é muita, durante o primeiro dia, durante o segundo dia, durante o terceiro dia, depois tem que haver um acompanhamento motivacional muito importante da parte do nutricionista para as pessoas não desistirem. E é ao fim da primeira e da segunda e da terceira semana que, das duas uma, ou os pacientes engrenam e conseguem
de facto, mudar esses hábitos alimentares e conseguir atingir resultados rápidos, ou então normalmente desistem. Portanto, no que toca a mim como nutricionista, tento sempre fazer tudo e mais alguma coisa para que os pacientes consigam sempre estar super motivados e consigam cumprir as coisinhas todas à risca para terem os resultados que querem. Claro que desejam. Vamos só abrir aqui um parênteses, até porque estamos a falar da procura de um nutricionista para perder peso. A verdade é que o nutricionista pode também ajudar as pessoas que precisam de ganhar peso. Exatamente. Claro que a obesidade no nosso país é imensa e alarmante, claro. Mas existem os casos opostos, que também têm direito a ser falados. Sim, exatamente. Nem mais. Há 3 tipos de pessoas que procuram os nutricionistas. As que querem emagrecer, as que querem aumentar de peso, não é? E as que querem ser saudáveis, que são aquelas pessoas que têm um corpo normal, não são nem magras, nem são gordas, mas querem ser mais saudáveis, evidentemente. Os casos mais desafiantes, na minha opinião, sem sombra de dúvida, são as pessoas que querem aumentar de peso. Porque é difícil. Porque é muito difícil aumentar de peso com qualidade. É fácil perder peso. Como tivemos a falar há pouco, é mudar só os hábitos alimentares, fazer uma dieta apropriada e poder fazer algum tipo de tratamento para tirar a gordura localizada. Até se fizermos exercício físico por si só, vamos começar também gradualmente a perder peso. Agora, por muito exercício que se possa fazer, por muitos alimentos calóricos que se possam comer, é muito complicado uma pessoa que tem um problema metabólico e não consegue aumentar de peso, neste caso aumentar de peso. Falou do exercício físico já por 2 vezes, é óbvio que temos que falar dele. Claro que sim, claro porque que sim. O exercício físico deve fazer parte dos tais hábitos saudáveis. Não pode haver um sem o outro, digamos assim. É um dos pilares mais importantes, evidentemente. O exercício físico, na minha opinião, em termos de percentagem, é 40% do fator de sucesso e a alimentação 60% do fator de sucesso. Exercício físico, primeiro, cardiovascular, para ajudarmos a fortalecer o nosso coração, nunca mais que 15, 20 minutos de uma passadeira, numa elíptica. As pessoas que não andam num ginásio podem perfeitamente à vontade fazer umas caminhadas. Temos um país que proporciona tudo isso. Nem mais. Às vezes o simples facto de subirmos umas escadas, em vez de andarmos de elevador, tudo isso já são fatores interessantes que vão acelerar por si só o nosso metabolismo de uma forma gradual. Aquelas pessoas que dizem que não têm tempo para ir ao ginásio, porque têm uma vida muito atarefada, podem fazer perfeitamente exercício físico em casa. É assim, não têm que fazer uma passadeira, aliás, nem têm que comprar uma passadeira, nem uma bicicleta, nem uma elíptica, podem simplesmente fazer 10 a 15 minutos diários de flexões e abdominais, que para quem não faz nada já faz uma grande diferença, obviamente, em termos metabólicos. Portanto, se aliarmos o desporto com uma boa alimentação, estamos também a prevenir e a combater muitas doenças. Exatamente, sim, principalmente doenças do foro cardiovascular, sem sombra de dúvida. Doutor, eu sei que trouxe umas imagens de uns alimentos, eu acho que temos a altura de passarmos a ver. O que é que estamos a ver, por exemplo? Isto é o tal pequeno almoço saudável que eu estava a dizer. Com ótimo aspecto. Exatamente, um iogurte quark, por exemplo, um iogurte grego, ou um iogurte natural magro, com os flocos de aveia e a tal mãozinha cheia, por exemplo, de frutos vermelhos. O que é que têm os frutos vermelhos que os torna tão importantes? São poderosos antioxidantes. Os antioxidantes servem para nós combatermos, neste caso, os radicais livres. Radicais livres são aquelas moléculas adulteradas que provocam o envelhecimento precoce das nossas células. Nós envelhecemos devido à presença dos radicais livres. Devemos tomar antioxidantes. Exatamente. Portanto, a toma de antioxidantes, que da forma mais saudável, evidentemente, é comendo os tais frutos vermelhos, ou então tomando mesmo suplementos multivitamínicos, que também têm, evidentemente, antioxidantes e combatem os tais radicais livres. Muito bem, temos mais uma imagem para ver, vamos lá. Isto é um excelente exemplo de um almoço para uma pessoa que queira perder peso. Não se deixem enganar com a questão do salmão ser um peixe gordo. A gordura do salmão é uma gordura saudável, uma gordura que vai baixar inclusive os níveis de colesterol e triglicéridos. E o que é que temos ao lado? Temos ao lado uma saladinha de legumes. Porque é que eu digo que este é um bom prato para uma pessoa normalmente que não queira, aliás, perder peso? Porque não há hidratos de carbono. Ou seja, quando nós queremos perder peso, nós devemos, sem sombra de dúvida, cortar nos hidratos de carbono e consumi-los de preferência ao pequeno almoço e entre as refeições, cortando o almoço e ao jantar. Isto é como os nossos antepassados costumam dizer: pequeno almoço de rei, almoço de príncipe e jantar de pobre. Temos que ir diminuindo o consumo calórico ao longo do dia. A partir das 5, 6 da tarde é quando o nosso metabolismo começa a ficar mais lento e então aí é quando devemos cortar radicalmente nos hidratos de carbono.
E esta sopa? Essa sopa... Que ainda não está, está agora, não acho? Sim, isto é um bom jantar. Aliás, isto é um Isto é um excelente bom jantar. Sim, isto é um excelente jantar. O jantar deve ser a refeição mais ligeira do dia, sem sombra de dúvida. Até porque à noite é quando o nosso metabolismo é mais lento e nós queremos que durante o período de sono o nosso metabolismo recarregue energias para que no dia seguinte esteja a 1000 e que possa queimar todos os alimentos ao longo do dia. Muito bem, o Rómulo está-me aqui a dar indicação, o nosso produtor, que temos mais uma imagem para ver. Vamos lá. E está aqui a bela da salada. Sim, isso pode ser uma solução B, neste caso, para um jantar. A saladinha clássica de tomate com mozzarella, por exemplo. A mozzarella é um queijo um pouco gordo, mas pode ser consumido perfeitamente ao jantar. Também pode ser, sem sombra de dúvida, um queijinho fresco com requeijão, que são soluções mais saudáveis que se pode pôr, por exemplo, numa salada. Eu acho que o Soutor devia ter trazido tudo isto que estamos a ver, devia ter trazido aqui para o estúdio. Aqui a comer, é verdade, é verdade. Da próxima vez fica aqui então o desafio, sim, para que traga para o estúdio. Vamos passar por uns exercícios que sei que também preparou. Que exercícios são estes que vamos ver, Soutor? Então vamos a isso. Pronto, isto são as tais flexões que nós podemos, em eventualidade, de fazer em casa. 5, 10 flexões, quem não consegue fazer daquela maneira pode colocar, por exemplo, os joelhos no chão. Exatamente. É batota. Mas é sempre para melhor começar, do que nada. Não é? Para começar, joelhos no chão, mas depois o ideal é que seja assim. Exatamente, até porque nós somos animais de hábitos e depois o nosso organismo por si só vai começando a habituar-se aos exercícios que estamos a fazer. Abdominais. Aqui são os clássicos abdominais, exatamente, que para quem quer ter uma barriga firme, é dos principais exercícios que pode fazer. Muito bem. Mais alguma coisa, Soutor? E os agachamentos para tonificar as pernas, principalmente nas mulheres. E o rabiote. E o rabiote, que é verdade, exatamente. Que também são bons exercícios que se pode fazer em casa. Estas imagens são os clássicos exercícios para se fazer em casa que não custa rigorosamente nada. Não é preciso máquinas, não é preciso zero. Personal trainer. Exatamente, o peso corporal por si só já ajuda a não comprarmos os pesos e a fazermos só com o nosso peso. Portanto, chega perfeitamente. Sim. Soutor, tenho a indicação que o nosso tempo está a chegar ao fim. Eu ainda tinha algumas questões, nomeadamente sobre as crianças. Rapidamente, as crianças devem, obviamente, ser habituadas desde pequeninas a ter uma boa alimentação. Exatamente, sim. E felizmente os pais cada vez mais estão a trazer as crianças para consultas de nutrição, porque as crianças, evidentemente, são a sombra da alimentação que se tem normalmente em casa. Claro. Portanto, usa-se sempre aquele pretexto é uma criança, vamos dar chocolates, é uma criança, não faz mal, vamos dar gomas. Pode ser um pensamento correto se for em pequenas quantidades. Agora, a tendência é sempre para abusar. Portanto, é preciso ter muito cuidado, até porque as crianças queimam 1/3 das calorias que nós queimamos. Ou seja, não se pode dar a mesma quantidade de doces a um adulto do que se dá normalmente à criança. Portanto, é preciso mesmo ter muito cuidado. Muito bem. Para 2016, vamos deixar assim uma dica, um conselho para os nossos telespectadores, Soutor? Não se deve ter medo de mudar, até porque a mudança é algo muito bom e favorável para o nosso organismo. E, acima de tudo, procurar sempre a ajuda do nutricionista, que é a pessoa ideal para mudar os hábitos alimentares das pessoas e para ajudar as pessoas a atingir aquele corpo perfeito e a saúde perfeita que todos nós queremos ter. Sim, senhor. Se o Dr. Tomás Barbosa dá consultas em Lisboa, sei que visita o Porto de vez em quando. De vez em quando também, sim, evidentemente. Dou na Clínica do Tempo, que é onde eu faço maioritariamente as minhas consultas. Portanto, qualquer coisa, já sabem, estou aqui para ajudar. Muito obrigada pela sua presença aqui no nosso consultório, Soutor. Vamos fechar esta primeira parte. Daqui a pouco vou receber o Dr. António Sérgio, que é especialista precisamente em obesidade e nessa altura poderá então colocar as suas questões. É um curto intervalo. Até já.